E aí, hoje a gente vai desvendar um mistério, um que está por toda parte, mas que a gente quase nunca enxerga. É sobre um inimigo invisível que mexe com uma coisa que a gente faz o tempo todo sem nem perceber, a nossa respiração. Pois é, essa pergunta parece até boba, né? Mas olha, a resposta é bem mais complicada do que a gente imagina. Porque o ar que está em volta da gente não é só ar, e o que vem misturado nele, isso pode mudar tudo. Para a gente começar a entender, imagina só o nosso planeta Terra vestindo uma capa de super-herói. Essa capa é a atmosfera. É uma camada de gases que envolve tudo e protege a gente, guardando todo o ar que a gente precisa para viver. É tipo um super escuro invisível, sabe? Deixando tudo aqui em equilíbrio. Tá, mas e se esse nosso super escudo for invadido? Pois é aí que a nossa história complica um pouquinho. É a hora que o nosso inimigo invisível entra em cena. Pensa nessas sujeirinhas como se fossem uns vilões bem pequenininhos. São partículas, gases, um monte de coisa que não devia estar ali, mas que acabam se infiltrando no nosso ar puro e bagunçando toda a receita do que a gente respira. Então, de onde é que vêm esses vilões? A real é que a maioria vem da gente mesmo. Sabe a fumaça que sai das fábricas? Ou aquela que sai do escapamento dos carros e ônibus no trânsito? E as queimadas, então? Tudo isso joga esses invasores direto no nosso ar. Resumindo a ópera, poluição do ar é basicamente isso. É o nome que a gente dá para essa sujeira toda. Gases, fumaça, poeira, que contamina a atmosfera e transforma o ar, que deveria ser bom para a gente, em uma coisa que pode nos fazer muito mal. Agora segura aí, porque a história fica ainda mais séria. A gente vai ver o que acontece quando essa poluição entra na gente. A verdadeira batalha começa dentro dos nossos pulmões. Olha só essa imagem, que fica bem fácil de entender. Num pulmão saudável, o ar entra limpinho, as vias respiratórias ficam abertas, relaxadas, respirar é fácil, tranquilo. Agora, olha o que acontece quando a poluição ataca. Aquelas sujeirinhas entram junto com o ar, e aí as nossas vias respiratórias ficam irritadas, inchadas. Sabe qual é a sensação? Respirar fica difícil. É como tentar tomar um milkshake bem grosso por um canudinho bem fino. Uma verdadeira luta. E essa dificuldade toda não é só imaginação, não. Ela aparece em sintomas bem reais, que são sinais de que aquela batalha lá dentro está acontecendo de verdade. Então, quais são os alarmes que o nosso corpo dispara? Bom, começa com aquela tosse seca que não vai embora, sabe? Daí vem um ardor nos olhos, na garganta, um cansaço que a gente nem sabe de onde veio. E em casos mais graves pode dar até falta de ar. É o nosso corpo gritando: "Ei, tem alguma coisa errada com esse ar aqui." O problema é que isso vai muito além de um mal-estar que passa logo. Para muita gente, especialmente crianças e idosos, respirar esse ar poluído todo dia pode piorar e muito doenças que a pessoa já tem. Ou pior, pode até criar doenças novas. E a gente está falando de doenças que todo mundo conhece, né? Tipo asma, bronquite, um monte de alergias respiratórias. A poluição, nesses casos, funciona como se fosse gasolina no fogo. Ela alimenta essas doenças, faz as crises acontecerem mais vezes e com muito mais força. E só para a gente ter uma noção do tamanho disso aqui no Brasil, se liga nesse número: 6,4 milhões. Esse é o número de adultos que têm asma no nosso país. Sabe o que isso significa? É mais gente do que a população inteira da cidade do Rio de Janeiro. É um número absurdo e que tem total relação com a qualidade do ar que a gente respira. Mas o mais grave de tudo é o que acontece com o passar do tempo. Não é só um incômodo de um dia. Como diz o alerta, ficar respirando esse ar ruim sempre está ligado diretamente ao aparecimento de doenças crônicas e pode até diminuir o nosso tempo de vida. É muito sério. Mas calma, essa história não precisa terminar assim com um final triste. A parte boa é que a gente pode mudar esse roteiro. Chegou a hora da gente virar o jogo e se transformar em heróis do ar limpo. É isso mesmo. A melhor notícia é essa. A gente pode ajudar a combater esse inimigo. E essa luta não é de uma pessoa só, não. É uma missão para todo mundo. Cada coisinha que a gente faz já ajuda demais nessa batalha por um ar mais puro para respirar. E quais são as nossas missões de herói? Bom, anota aí. Primeira, deixar o carro mais na garagem. Vamos andar a pé, de bicicleta, usar transporte público. Segunda missão, a gente precisa cobrar das indústrias, pedir para elas poluírem menos, usarem tecnologias mais limpas. E a terceira, que é uma das mais legais, plantar árvores. Elas são as verdadeiras super-heroínas da natureza, porque limpam o nosso ar de graça. E para fechar, fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Agora que a gente entendeu o tamanho do problema, mas também viu que tem solução, a questão é: qual vai ser a nossa primeira missão? Pensa aí, porque cada escolha, por menor que seja,
Já é um passo gigante para a gente ter um futuro com ar bem mais limpo para todo mundo.